Depois da prisão de P. Diddy, uma lista de nomes de celebridades que estariam fugindo dos Estados Unidos começou a circular na TV norte-americana. Quem são essas pessoas? E o que elas estariam tentando esconder? O que está por trás desse julgamento que está mexendo com tanta gente poderosa? A verdade por trás disso tudo pode ser muito mais intensa e perigosa do que parece. Desde que as autoridades federais prenderam Diddy, a alta cúpula das celebridades parece ter entrado em pânico. Agora surgem relatos que apontam para uma verdadeira debandada de nomes influentes sumindo em luxuosas vilas na França e recantos isolados da costa italiana. E isso tudo deixa claro que a situação já extrapolou Diddy e tomou proporções muito maiores. Dezenas, talvez centenas de vídeos comprometedores estariam circulando nos bastidores, supostamente expondo figuras icônicas de Hollywood em situações que fariam até os episódios mais perturbadores parecerem desenhos infantis. Vamos conhecer agora o que a imprensa já começou a chamar de lista Diddy. E o primeiro nome que aparece nesta misteriosa lista de desaparecimentos é o de Kevin Hart. O comediante, sempre lembrado pelo bom humor, agora parece ser um homem disposto a qualquer coisa para deixar os Estados Unidos. Há quem diga que Kevin está tentando escapar antes que seja envolvido em possíveis acusações sérias. Apesar da fama de piadista incansável, o que se vê hoje é um Kevin retraído, preocupado, na defensiva. As suspeitas aumentaram depois da divulgação de um vídeo gravado durante uma festa em um hotel em 2010. Nas imagens, Kevin e Diddy convidam garotas para o quarto e o comediante, visivelmente desconfortável, tenta se esquivar com risadas nervosas. E em certo momento ele chega a dizer: "Não vou deitar na cama com ninguém. Você sabe do que eu estou falando." Mas uma reviravolta deixou Kevin ainda mais exposto. Uma testemunha ligada a um reality show revelou que a relação entre o comediante e Diddy era muito mais íntima do que parecia, chegando ao ponto de compartilharem o mesmo interesse amoroso. A história dos dois supostamente envolve traições, ameaças veladas e uma mulher que acabou presa no meio desse enredo de ambição e poder. Há quem diga que, para silenciar possíveis denúncias, Kevin e Diddy teriam usado até equipes de produção do reality como ferramenta de controle dos rumores. Já a mulher, que supostamente se envolvia com ambos, mesmo sabendo que Kevin era casado e pai de família, estaria sob forte pressão para manter o caso em segredo, chegando a receber ameaças de processos judiciais caso decidisse falar. A situação é tão intrincada que não estamos falando aqui de um simples triângulo amoroso, mas de uma trama digna de um filme de Hollywood, recheada de segredos, tensão e conspiração. Para o comediante, a sensação é de que não há outra saída a não ser fugir. Bom, o segundo nome da lista é uma figura muito citada em diversos materiais que envolve a polêmica de Diddy com a justiça, o cantor Usher. Usher e Diddy sempre foram extremamente próximos. Há inclusive um vídeo ao vivo dos dois abraçados, comentando que costumavam acordar juntos e brigar por uma caixa de cereais Frosted Flakes. Na época, todos ao redor riram e levaram a fala como uma piada. Mas com o tempo, esse trecho passou a ser interpretado de maneira bem diferente. Uma fonte próxima revelou que Diddy estaria envolvido em uma situação grave envolvendo Usher. O episódio teria sido tão traumático que o cantor precisou ser hospitalizado. Quando questionado sobre o ocorrido, Usher foi direto: "Aquilo não foi brincadeira. Foi resultado de uma experiência de vida que o marcou profundamente desde a infância." E não dá para falar de Usher e Diddy sem mencionar o controverso Puff Flavor Camp, o acampamento que virou sinônimo de escândalo. Muitos fãs acreditam que Usher pode ter presenciado muito mais do que deixou transparecer publicamente, sendo peça-chave em um mistério muito maior envolvendo Diddy. Para quem nunca ouviu falar do tal acampamento, Puff Flavor Camp era a expressão usada para descrever a estadia de Usher com Diddy, na época conhecido como Puffy Dad, com o objetivo de moldá-lo como artista. A proposta era de um ambiente de aprendizado e imersão total. Detalhe: Usher tinha apenas 15 anos.
Segundo um trecho de entrevista no Howard Stern Show, o termo Flavor Camp dava a entender que era um lugar onde os talentos seriam lapidados e a personalidade do artista refinada, mas hoje esse termo carrega um peso bem mais sombrio. Voltando às investigações, cresce a expectativa por mandados judiciais e possíveis provas que podem vir à tona a qualquer momento, e que, se forem reais, têm potencial para gerar um verdadeiro terremoto na internet. Entre os outros nomes que apareceram na tal lista, Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire foram vistos na Itália, país conhecido por sua culinária, seus vinhos e, aparentemente, por ser um refúgio para quem quer escapar da justiça norte-americana. Ambos estariam supostamente em um território sem acordo de extradição com os Estados Unidos. Coincidência? Será? Ou parte de uma movimentação estratégica para evitar investigações mais profundas? Leonardo DiCaprio, em especial, tem um histórico de encontros e eventos ao lado de Diddy, incluindo festas lendárias e até colaborações em projetos sociais. Fontes próximas ao ator garantem que ele se distanciou de Diddy há anos, classificando os registros que circulam como coisas do passado. Mesmo assim, ninguém pode negar que DiCaprio esteve presente nas grandes celebrações de Diddy, incluindo o luxuoso aniversário de 50 anos do produtor. E isso sem contar as inúmeras vezes em que os dois foram flagrados em momentos descontraídos e festas privadas. Seus representantes insistem que Leonardo está focado na carreira, no ativismo ambiental e em sua vida pessoal, bem distante de qualquer envolvimento nos problemas judiciais que cercam Diddy. Contudo, para o público permanece a dúvida. Será que aquelas fotos e vídeos antigos voltarão para assombrá-lo? E, ao que tudo indica, não são apenas as imagens do passado. A presença de DiCaprio em solo europeu justamente agora só faz aumentar os rumores de uma possível tentativa de se afastar dos escândalos iminentes. Tobey Maguire também está longe de passar despercebido. Recentemente ele foi visto na Europa a bordo de uma embarcação de luxo na Riviera Francesa, acompanhado de DiCaprio e um grupo de mulheres, entre elas a modelo Nam Gill. Essas imagens, segundo insiders, revelam um lado pouco conhecido e bastante controverso desses dois astros. Isso evidencia que, por trás dos holofotes, a realidade pode ser muito diferente da imagem construída publicamente. O ator de 48 anos, eternizado como o Homem-Aranha no cinema, optou por um visual discreto e despretensioso durante o passeio. A presença de Tobey em Saint-Tropez chamou a atenção dos fãs, acostumados a vê-lo longe dos flashes e tabloides. Esse reaparecimento reacendeu o interesse do público por sua vida social, sua amizade duradoura com DiCaprio e, por tabela, a sua possível conexão com Diddy. Outro nome que aparece na misteriosa lista Diddy é o da apresentadora Ellen DeGeneres, conhecida pelo seu bom humor e por sua imagem pública irreverente. De acordo com rumores, Ellen também teria deixado os Estados Unidos. E o que levanta suspeitas é o timing dessa viagem, poucos dias após a prisão de Diddy. Alguns atribuem a partida de DeGeneres a questões políticas como a eleição de Donald Trump. Mas para muitos essa justificativa é apenas uma cortina de fumaça. Para eles, associar a vitória de Trump à fuga em massa de celebridades serve apenas para distrair o público de casos muito mais obscuros, envolvendo pedofilia, vídeos comprometedores e tráfico infantil. Há quem diga que muitas pessoas estão deixando o país não por ideologia, mas para evitar interrogatórios, ligações diretas com P. Diddy e, principalmente, vazamento de novas listas com nomes de envolvidos. E no caso de Ellen, a situação se agrava, viu? Diddy não era apenas um convidado eventual em seu programa. Ele era praticamente uma presença constante. Hoje, revendo essas participações, muitos notam que com Diddy não era uma simples entrevista, era quase uma confissão pública. Em uma das ocasiões, o rapper apareceu no programa com um soro intravenoso no braço, afirmando que havia sido dopado novamente. Na época, todos riram daquilo que parecia apenas uma piada esquisita. Segundo o processo movido por Cassie Ventura, além de diversas outras denúncias, os apagões vividos por Diddy
eram tão intensos que muitas vezes exigiam intervenções médicas. A ex-namorada do rapper chegou a afirmar: "Isso não é uma festa, é algo muito além." É importante reforçar que nenhum dos nomes citados nessa lista foi formalmente acusado de qualquer crime. Essa relação foi construída com base no envolvimento dessas celebridades com Diddy e no fato de que muitas delas, supostamente, estariam deixando os Estados Unidos. Dando sequência, outro par de nomes chama a atenção: o do dançarino e coreógrafo Stephen Twitch Boss e da atriz Anne Heche, ex-namorada de Ellen DeGeneres. Ambos possuem conexões importantes com Ellen e, indiretamente, com Diddy. O que torna tudo ainda mais intrigante é o momento em que os fatos aconteceram. Twitch, que também era DJ do programa de Ellen, era extremamente carismático e querido pelo público. Sua morte em 2022, registrada como um aparente suicídio, abalou o mundo do entretenimento. Pouco antes da tragédia com Twitch, Anne Heche também faleceu vítima de um acidente de carro devastador. Oficialmente, os dois casos foram tratados como eventos isolados e trágicos. Mas na internet, é óbvio, teorias começaram a surgir, apontando um possível padrão: o de uma cultura silenciosa de medo, intimidação e controle. A comoção viralizou especialmente quando Ellen começou a ser relacionada direto ou indiretamente aos dois casos. Vale lembrar que antes desses episódios, a apresentadora já havia enfrentado denúncias graves sobre o ambiente tóxico em seu programa. Em meio a tantas coincidências estranhas, surge a pergunta inevitável: até que ponto não vale a pena questionar o que mais pode estar escondido? Outro nome que aparece na misteriosa lista é o de Jennifer Lopez, uma figura conhecida tanto por seu talento quanto pelas constantes polêmicas envolvendo a sua vida pessoal. Entre relacionamentos conturbados, reviravoltas públicas e brigas midiáticas, J.Lo nunca saiu dos holofotes. Mas dessa vez seu nome ressurge ligado a P. Diddy de uma forma muito mais delicada e potencialmente destrutiva para sua imagem. Para entender o caso de J.Lo, é preciso voltar aos anos 90, quando ela era considerada a parceira inseparável de Diddy. Mais de 2 décadas depois, seu nome ressurge, não pelos sucessos musicais, nem pelos tapetes vermelhos, mas por supostas acusações que envolvem tráfico de armas, obstrução da justiça e encobrimento de crimes violentos. O centro dessa história obscura envolve um tiroteio que marcou época, ocorrido em uma boate de Nova York no final de 1999. Na noite de 27 de dezembro, Diddy, Jennifer Lopez e o rapper Shyne celebravam em um dos clubes mais badalados da cidade. Entre batidas envolventes, garrafas de champanhe e áreas VIP, uma briga inesperada eclodiu. Testemunhas relataram que o conflito envolvia Diddy, Shyne e um homem identificado como Matthew Scar Allen. Em questão de segundos, armas foram sacadas e 3 pessoas inocentes acabaram baleadas. Em meio a gritos, correria e estilhaços de vidro, todos os 4 foram detidos pela polícia. Isso mesmo, Jennifer Lopez foi presa naquela noite. As fotos da sua ficha policial estamparam jornais e canais do mundo todo. A estrela pop foi flagrada em um cenário completamente fora do glamour e, ao que parece, fora do controle também. Mas foi aqui que tudo começou a soar estranho. J.Lo foi rapidamente liberada e todas as acusações contra ela foram descartadas. Já Shyne assumiu toda a culpa. Enfrentou 3 acusações sérias, tentativa de homicídio, agressão e porte ilegal de arma. Ele sempre alegou legítima defesa. Após anos de batalha judicial e muito dinheiro investido, o rapper foi condenado, mas acabou saindo livre após cumprir pena parcial. No entanto, investigações recentes trouxeram à tona um possível plot twist. A polícia teria encontrado um vídeo no qual Diddy aparece como o verdadeiro autor dos disparos, e J.Lo supostamente teria sido quem entrou com a arma na boate. Em um dos depoimentos mais controversos, o próprio Diddy teria confirmado partes dessa versão. Esses são apenas alguns dos nomes que figuram na misteriosa lista Diddy. O mais alarmante: muitos desses nomes estariam supostamente deixando os Estados Unidos em silêncio, sem conferência de imprensa, sem pronunciamentos públicos,
apenas desaparecendo das manchetes. Mas a grande pergunta continua no ar. Por enquanto, tudo que temos são fragmentos, vídeos soltos, depoimentos abafados e viagens suspeitas. Mas uma coisa é certa: o showbiz nunca mais será o mesmo depois que essa cortina cair.